Davi, o rei que Deus escolheu, mesmo sabendo de tudo. Imagine um menino, o mais novo de 8 irmãos, ignorado, esquecido no campo, cuidando de ovelhas, enquanto os fortes, os altos, os preparados estavam na linha de frente. Ele era o último a ser lembrado. Mas Deus lembra do que o mundo esquece. Essa é a história de Davi, o homem que começou como pastor e se tornou rei, não porque era o mais forte, mas porque tinha um coração que batia no ritmo de Deus. O profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir o novo rei de Israel. Chegando na casa de Jessé, viu os irmãos de Davi, altos, fortes, soldados, mas Deus disse: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7. Todos passaram, menos Davi. Chamaram o garoto que estava com as ovelhas. Chegou suado, com cheiro de campo, e ali, na frente de todos, foi ungido rei. Mas mesmo assim, ele voltou para o pasto. O trono estava prometido, mas o processo seria doloroso. Enquanto os soldados tremiam diante de Golias, um garoto entrou no campo de batalha, sem armadura, sem espada, com apenas uma funda e uma fé inabalável. Golias riu. O exército zombou, mas Davi respondeu: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E em um só golpe, o gigante caiu. Naquele dia, o nome de Davi ecoou em Israel, mas o verdadeiro segredo dele não era força, era dependência de Deus. Davi foi fiel, serviu o rei Saul, lutou por Israel, mas o ciúme cresceu no coração de Saul, e o homem que Davi honrava passou a persegui-lo como inimigo. Durante anos, Davi fugiu, escondeu-se em cavernas, foi traído, passou fome. Mas nunca levantou a mão contra Saul. Ele sabia, não é porque Deus prometeu que eu posso apressar o tempo. Davi tinha o óleo da unção, mas também tinha o peso do silêncio, e esperou, mesmo quando tudo dizia para desistir. Davi finalmente se tornou rei, unificou Israel, venceu batalhas, foi o maior governante da história do povo de Deus. Mas até os maiores caem. Quando deveria estar na guerra, Davi ficou em casa e do terraço viu uma mulher, Batseba, chamou-a, se deitou com ela e, para encobrir o pecado, mandou matar o marido dela. Sim, o homem segundo o coração de Deus. Cometeu adultério e assassinato. Mas aqui está o que separa Davi de tantos outros. Ele caiu, mas se arrependeu. Quando o profeta Natã o confrontou, Davi não se escondeu. Ele chorou, se quebrou e escreveu o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi não foi perfeito. Ele falhou como rei, errou como pai, caiu como homem, mas ele nunca abandonou a presença de Deus. Mesmo nos momentos mais escuros, ele voltava, se quebrava e confiava no perdão. A vida de Davi nos ensina que Deus não escolhe os mais preparados, Ele prepara os escolhidos. Cair não te desclassifica, se houver arrependimento sincero. Ter um coração segundo o de Deus não é ser impecável, é ser sensível à voz de Deus, mesmo depois do erro. No final da história, depois de tudo, Deus ainda chama Davi de homem segundo o meu coração. Atos 13:22. Isso não é licença para pecar. É prova de que o arrependimento verdadeiro tem mais peso que o passado vergonhoso. Se você já se sentiu pequeno como o jovem pastor, perseguido como o fugitivo, ou culpado como o rei que caiu, lembre-se, Deus ainda escreve histórias com pessoas imperfeitas. Davi nos mostra que o que define um homem não é a queda, mas a coragem de se levantar com o coração voltado para Deus. E se Deus não desistiu de Davi, Ele também não desistiu de você.